nesta noite tranquila, e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que você esteja aqui, neste momento sagrado, sabendo que Deus o chamou para esta conversa. Que seu espírito esteja atento, que seu coração esteja aberto, que você possa sentir a presença do Espírito Santo nos bastidores, trabalhando para transformar sua vida completamente. Eu sou Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente reveladora e transformadora. Quando a ganância te cega, Deus te mostra generosidade. Quando o apego materialista te prende, Deus te liberta. Esta é uma mensagem que vai quebrar correntes espirituais profundas na sua vida. Esta é uma mensagem que vai remover véus dos seus olhos. Esta é uma mensagem que vai te mostrar um caminho que você talvez nunca tenha visto antes. Uma mensagem que vai mudar a trajetória da sua vida para sempre. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento, ouvindo essas palavras que vão mudar sua vida. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a sua ganância, qual é o seu apego ao material, qual é o medo que você tem de perder suas posses. Deus conhece as noites em que você acordou preocupado com dinheiro. Deus conhece os momentos em que você foi desonesto por ganância. Deus conhece os relacionamentos que você destruiu perseguindo riqueza. Deus conhece cada transação desonesta. Deus conhece cada promessa que você fez e depois quebrou por dinheiro. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento. Abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real, que quando você dormir profundamente esta noite, você vai saber, com absoluta certeza, que a ganância que te cegou foi quebrada e a generosidade que traz vida foi revelada no seu coração. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando ganância extrema, apego materialista que te sufoca, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma poderosa e revolucionária. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de libertação e generosidade que vai mudar sua vida completamente. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Se você ainda não deu um like neste vídeo, se você ainda não se inscreveu, eu quero convidá-lo agora mesmo a fazer isso. Clica naquele botão de like, meu irmão, minha irmã. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra de libertação da ganância e revelação da generosidade. Se inscreva aí, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante estas noites. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: a ganância que me cegava é quebrada, e a generosidade que traz vida é revelada em mim. Deixa essa mensagem nos comentários, para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de Acã. Sim, Acã, aquele homem que estava no meio do povo de Deus, que assistiu aos milagres, que viu as paredes de Jericó caírem pelo poder do nome de Deus. Acã estava ali, vendo a glória, vendo o sobrenatural acontecendo diante de seus olhos. Imagine você no lugar de Acã. Você viu o impossível acontecer. Você viu um exército inteiro de pessoas marchando ao redor de uma cidade amuralhada. Você ouviu o som das trombetas ecoando pelos céus. Você presenciou o poder de Deus em sua forma mais pura e absoluta. As paredes não caíram por força humana, as paredes não caíram por estratégia militar, as paredes caíram porque Deus ordenou. E você estava ali, vendo tudo isso, participando desse milagre extraordinário. Pense na emoção, pense no choque, pense na certeza absoluta que você teria naquele momento de que Deus é real, de que Deus é poderoso, de que não há nada impossível para o Deus que você serve. Você teria tido essa revelação profunda no seu coração. Você teria visto com seus próprios olhos a manifestação do poder divino. Nenhum livro, nenhuma pregação,
Nenhuma filosofia poderia te fazer duvidar novamente. Você estava ali. Você viu. Você sabe que Deus existe. Mas havia algo acontecendo no coração de Acã. Enquanto todos estavam celebrando a vitória que Deus havia dado, enquanto todos estavam comemorando aquela libertação milagrosa, enquanto o povo todo estava em êxtase pela ação de Deus, Acã estava olhando para os despojos da guerra com ganância. Estava vendo o ouro, a prata, as vestes preciosas de Jericó, e o seu coração foi capturado. A ganância entrou como um vírus no seu espírito. A cobiça enraizou-se na sua alma. O inimigo sussurrou para ele: você merece isso. Você foi bravo na batalha. Você sacrificou. Você pode ter isso. Ninguém vai saber. Deus está tão ocupado com seus milagres que não vai perceber essas poucas coisas que você vai guardar para si. Qual é o problema? Qual é o crime em guardar alguns itens? Deus não vai se importar. E a ganância o cegou. A ganância cobriu seus olhos. A ganância tirou sua capacidade de ver a verdade. A ganância transformou um homem que estava na presença de milagres divinos, um homem que havia visto as paredes caírem, um homem que deveria estar radical por Deus, em um ladrão, em um homem desonesto, em um homem que roubava de Deus. Acã violou a ordem de Deus. A ordem era clara. Havia uma maldição sobre tudo em Jericó. Tudo deveria ser destruído ou entregue ao tesouro de Deus. Acã não ouviu essa ordem. Ou ouviu, mas a ganância era maior que a obediência. Escondeu tesouros, roubou o que era consagrado, enterrou riqueza material no meio de sua tenda, pensando que ninguém descobriria. Pensou que seu segredo estava seguro, pensou que conseguiria se safar, mas Deus vê tudo. Deus conhece cada segredo. Deus vê o que está escondido nas trevas. E sabe qual foi o resultado? Aquela ganância o levou à morte. Não apenas à sua morte, mas à morte também de toda a sua família. Sua esposa, seus filhos, seus servos. Toda a sua linhagem foi destruída. Aquela ganância que parecia tão pequena no início, que parecia ser apenas alguns objetos bonitos, destruiu tudo. Destruiu sua vida. Destruiu a vida de sua esposa. Destruiu a vida de seus filhos. Destruiu a vida de seus servos. A ganância que começou com um olhar, com uma cobiça, com uma ilusão de que as coisas materiais o fariam feliz, terminou em morte e destruição total. Terminou em escândalo. Terminou em infâmia. O nome de Acã foi lembrado na história como símbolo da maldição que vem da ganância. A Bíblia diz em Josué 7, 21: Vi entre os despojos um manto babilônico muito belo, e 200 siclos de prata, e uma língua de ouro de 50 siclos de peso, e cobiçai-os, e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Você ouve a confissão de Acã? Ele viu, ele cobiçou, ele tomou, ele escondeu. Cada passo era mais fundo na ganância. Vi, cobiçai, tomei, escondido. É exatamente assim que a ganância funciona em nossas vidas. Começa com um olhar para algo que não é seu, um olhar para uma posse que você quer desesperadamente, um olhar que deveria ser inocente, mas que planta uma semente de desejo. E daí vem a cobiça. A cobiça é aquele sentimento de desejo ardente, de querer algo com toda a sua alma. É quando você não consegue parar de pensar em uma coisa. É quando aquele objeto, aquele dinheiro, aquela possessão se torna a coisa mais importante do seu mundo. E da cobiça vem a ação. Você toma o que não é seu, você rouba, você engana, você faz coisas que você sabe que são erradas, mas a ganância é maior que a consciência. E então vem o encobrimento. Você esconde, você mente, você pretende que não fez nada, você nega, você desculpa-se, você justifica suas ações, você tenta convencer a si mesmo de que o que você fez não foi tão ruim assim. Aquela ganância que começou com um olhar se transformou em roubo, em enganação e terminou em morte e destruição total. E sabe por quê? Porque a ganância é uma maldição. A ganância mata. A ganância mata o espírito. A ganância mata a alma. A ganância mata os relacionamentos. A ganância rouba a paz, a alegria, a comunhão com Deus. A ganância traz tormentos. A ganância é uma das forças mais destrutivas que pode habitar o coração humano. É mais destrutiva que a ira. É mais destrutiva que o ódio. É mais destrutiva que a luxúria, porque a ganância tira de você a capacidade de ver a verdade. A ganância te cega. Está escrito exatamente em 1 Timóteo 6, 10.
porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, e alguns, cobiçando-o, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você entende o que está escrito aqui? Não é o dinheiro em si que é mal. Não é possuir dinheiro que é o problema. Não é ter recursos que é a questão. É o amor ao dinheiro. É a ganância. É quando você coloca o dinheiro, as posses, os bens materiais como o centro da sua vida. Quando você ama mais o dinheiro do que ama Deus. Quando você ama mais as coisas do que ama as pessoas. Quando seu coração está tão focado em acumular, em ter mais, em possuir mais, que você se desvia da fé, você se afasta de Deus. E então vêm os tormentos. Vem a ansiedade constante. Aquela ansiedade que não te deixa dormir. Aquela ansiedade que te acorda no meio da noite em frio suado pensando em dinheiro. Vem o medo de perder. O medo de que alguém roube sua riqueza. O medo de que você perca tudo. O medo que te paralisa. Vem a insônia, vem a depressão profunda, vem a solidão apesar de estar cercado de bens, vem a culpa profunda, você se atormenta a si mesmo com muitas dores, porque a ganância te separa de Deus, e a separação de Deus é morte, morte espiritual, morte emocional, morte da paz, morte da alegria, morte de tudo que importa verdadeiramente. A ganância traz muitas dores, dores que o dinheiro não consegue curar, dores que os bens materiais não conseguem aliviar. Mas agora, meu irmão, minha irmã, Deus quer quebrar essa ganância. Deus quer libertar você dessa maldição que tem operado na sua vida talvez há anos. Deus quer mostrar que existe outro caminho, um caminho diferente, um caminho que leva à vida. Existe a generosidade, existe a abundância que vem de compartilhar. Existe a verdadeira riqueza que é espiritual, que é relacional, que é o amor, a paz, a comunhão com Deus. Existe uma vida onde você não está preso ao medo de perder tudo. Existe uma vida onde você pode dormir em paz. Existe uma vida onde os relacionamentos são mais importantes que o dinheiro. Essa vida está disponível para você a partir de agora. Essa vida pode começar nesta noite. Agora eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem sobre libertação da ganância, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão presas pela ganância e precisam ouvir essa palavra de liberação. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem. A ganância que me cegava é quebrada e a generosidade que traz vida é revelada em mim. Vamos construir uma comunidade de pessoas livres da ganância, cheias de generosidade, vivendo a verdadeira abundância que Deus quer dar. Quero que você conheça também a história de Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. Era rico, muito rico, mas era rico da forma mais perversa possível. Ele roubava as pessoas, cobrava impostos injustos, acumulava riqueza sobre o sofrimento alheio. Sua ganância não tinha fim. Ele queria mais. Sempre queria mais, nunca era suficiente, nunca estava satisfeito, e para ter mais ele enganava, ele mentia, ele extorquia, ele roubava das pessoas pobres, das pessoas que não podiam se defender, das pessoas que tinham que pagar impostos além do que era justo. Zaqueu havia construído seu império sobre a ganância. Sua reputação era a de um homem desonesto. As pessoas o odiavam, as pessoas o temiam, mas ele não se importava. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha segurança material. Ou pelo menos, ele acreditava que tinha. Ele estava rico, mas estava vazio. Estava acumulando fortuna e acumulando vazio. Acumulando dinheiro e acumulando solidão. Porque a ganância te deixa sozinho. A ganância te deixa vazio. A ganância te deixa com medo. Zaqueu vivia com medo. Medo de perder sua riqueza. Medo das pessoas que o odiavam porque ele as havia roubado. Medo de perder seu poder, medo de Deus, porque no fundo do seu coração, Zaqueu sabia que o que estava fazendo era errado, sabia que roubava pessoas, sabia que era desonesto, sabia que a ganância o controlava, sabia que havia vendido sua alma pela riqueza. E então, Jesus passou pela cidade onde Zaqueu vivia, e Zaqueu ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que Jesus curava enfermos, que perdoava pecadores, que dava esperança. Ouviu histórias de como Jesus tocava leprosos e os curavam, como Jesus comia com publicanos e os perdoava,
como Jesus olhava para os pecadores com amor e não com condenação, como Jesus via a possibilidade de transformação onde ninguém mais via. E Zaqueu sentiu algo se mover no seu coração. Não era o corpo que queria ver Jesus. Era a alma. Era o espírito vazio dentro dele que gritava por algo mais. Era aquela parte dele que sabia que estava vazio, que sabia que o dinheiro não tinha preenchido o vazio, que sabia que precisava de algo verdadeiro, de algo real, de algo que durasse. E Zaqueu fez algo que um homem rico nunca faria. Ele subiu em uma árvore para ver Jesus, um homem importante, um homem rico, humilhando-se para ver o mestre. Ele poderia ter mandado as pessoas se afastarem. Ele poderia ter se posicionado na frente. Ele tinha poder, ele tinha recursos. Mas não. Ele subiu em uma árvore, um homem de posição, um homem de riqueza, um homem que era temido por causa de seu poder material, se humilhou, se fez pequeno. Abandonou sua dignidade material para buscar algo espiritual. E quando Jesus o viu, Jesus o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso pousar em tua casa. Jesus não o condenou. Jesus não disse, você é um ladrão, você é um enganador, você é indigno da minha presença. Jesus olhou para Zaqueu e viu o coração vazio, viu a alma que gritava por redenção, viu a possibilidade de transformação, viu um homem que estava cansado de ser ganancioso, viu uma pessoa que estava pronta para mudar. E quando Zaqueu ouviu isso, quando Zaqueu ouviu Jesus o chamando pelo nome, o que aconteceu? A ganância que o controlava foi quebrada, a ilusão caiu, a cegueira foi removida. Os olhos de Zaqueu foram abertos, ele viu claramente, talvez pela primeira vez em anos, o quão vazio era acumular riqueza sobre a perdição de outras pessoas. Ele viu que o dinheiro não podia comprar o que ele realmente precisava, que a riqueza material não podia preencher o vazio no seu coração, que a ganância o havia deixado pobre espiritualmente. E Zaqueu tomou uma decisão naquele momento que mudaria sua vida para sempre, uma decisão que o libertaria. E Zaqueu declarou: Eis que, Senhor, dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, lhe restituo quadruplicado. Está escrito em Lucas 19:8. Em um único momento, quando Zaqueu encontrou Jesus, sua vida foi completamente transformada. A ganância que o dominava foi quebrada em um segundo. A ilusão de que o dinheiro o faria feliz desapareceu. E Zaqueu tomou uma decisão que mudou sua vida para sempre. Ele não apenas devolveria o que havia roubado, ele devolveria com juros, ele devolveria quadruplicado. Porque quando você é tocado por Deus, a generosidade nasce naturalmente. A vontade de compartilhar brota do seu coração sem esforço. E você sabe o que Jesus disse a ele? Hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. A salvação não veio quando Zaqueu era rico. A salvação veio quando Zaqueu se tornou generoso. A salvação veio quando Zaqueu soltou o apego ao dinheiro. Porque a verdadeira salvação, a verdadeira liberdade, vem quando você quebra a corrente da ganância e abraça a generosidade. Zaqueu descobriu naquele dia que a riqueza verdadeira não é material. A riqueza verdadeira é estar salvo, é estar livre, é ter paz, é ter comunhão com Deus. E você também pode experimentar isso. Você também pode ter esse encontro com Jesus que muda tudo. Está escrito exatamente em Atos 20:35, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você ouviu bem. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A bem-aventurança, a felicidade verdadeira, a alegria profunda, não vem de receber mais, não vem de acumular mais, não vem de ter mais posses, não vem de aquele novo carro, daquela nova casa, daquele novo telefone. A bem-aventurança vem de dar, vem de compartilhar, vem de soltar, vem do ato de generosidade, vem da entrega. Vem de pensar no outro antes de pensar em si mesmo, porque quando você dá, você tira a ganância do seu coração. Quando você compartilha, você quebra a ilusão de que as coisas materiais te farão feliz. Quando você solta, você descobre que a liberdade é infinitamente maior do que qualquer posse. A generosidade te liberta. A generosidade te traz paz. A generosidade te conecta com Deus de uma forma que a acumulação nunca conseguirá. Quando você dá, você experimenta alegria. Quando você compartilha, você sente comunhão.
Quando você solta, você descobre a leveza espiritual que vem da liberdade. Quantos ricos do mundo você conhece que são felizes? Quantos milionários você vê que têm paz profunda? Muitos deles estão presos à ganância, à ansiedade de perder, ao medo de que alguém roube sua riqueza. Muitos deles estão deprimidos apesar da riqueza. Muitos deles estão sozinhos apesar de ter poder para comprar companhia. Mas os generosos, aqueles que compartilham, que dão, que soltam o apego ao material, esses vivem em paz. Esses têm alegria que transborda. Esses têm comunhão genuína com Deus. Esses têm relacionamentos verdadeiros baseados em amor e não em interesse material. A generosidade é o segredo da verdadeira felicidade. Quero que você conheça também a história daquela viúva pobre. Jesus estava no templo observando as pessoas darem suas ofertas. Era um lugar onde as pessoas demonstravam sua devoção através da generosidade. Havia ricos, havia pessoas importantes, havia pessoas com muita coisa para oferecer. Havia escribas, havia fariseus, havia pessoas de status e eles davam muito, davam quantias impressionantes. Suas ofertas eram grandes, seus presentes eram valiosos. Alguns davam centenas de moedas, alguns davam bens valiosos. E enquanto isso acontecia, enquanto essas pessoas importantes faziam suas ofertas generosas, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas. 2 moedas que era tudo que ela tinha. Essas 2 moedas não valiam quase nada em termos de valor material. Se você colocasse na balança, as riquezas oferecidas pelos ricos pesariam incomparavelmente mais. Se você somasse o valor, as ofertas dos ricos seriam centenas de vezes maiores. Mas Jesus viu algo que ninguém mais viu. Jesus viu o coração. Jesus viu a fé. Jesus viu a entrega total. Jesus chamou seus discípulos e disse algo profundo. Algo que mostrou que o reino de Deus funciona de forma completamente diferente da lógica do mundo. Jesus disse que aquela viúva havia dado mais do que todos os outros. Por quê? Porque enquanto os ricos deram do seu excesso, do que sobrava, do que não feria financeiramente, a viúva deu do seu necessário. Deu tudo o que tinha. Seu pão de cada dia, sua comida, sua subsistência. Sua generosidade veio de um lugar de confiança total em Deus. Está escrito em Lucas 21, contra 1 até 4. Levantando os olhos, viu uns ricos que deitavam suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma certa viúva pobre, que deitava ali 2 ceitis. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deitou mais do que todos, porque todos estes deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. A viúva não tinha ganância. A viúva tinha fé. A viúva confiava que Deus a cuidaria. E é por isso que a generosidade dela foi maior. Porque a verdadeira generosidade não é dar do que sobra. Não é dar quando você está seguro, quando você tem bastante, quando você sabe que ainda vai ter muita coisa. A verdadeira generosidade é soltar o que te segura, é confiar em Deus acima de tudo, é dizer com sua ação: Deus, eu confio em você mais do que confio na minha própria segurança material. É dizer: Deus, você é mais importante para mim do que minha subsistência. É ter uma fé tão profunda que você é capaz de soltar tudo. Essa viúva nos mostra que a generosidade verdadeira não é medida em quantidade, mas em entrega. Não é quanto você dá em termos absolutos, mas quanto você sacrifica em termos relativos. Quanto significa para você aquilo que está dando. Se você tem milhões e dá milhões, pode não ser sacrifício. Mas se você tem 2 ceitis e dá 2 ceitis, aquilo é um sacrifício absoluto. Aquilo é uma entrega completa. Quero que você conheça também a história de Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade, tiveram lucro e disseram que dariam aquele dinheiro para a comunidade de fé. Eles fizeram um voto. Eles disseram que entregariam tudo. A comunidade de crentes em Jerusalém estava vivendo em comunhão. Aqueles que tinham bens os vendiam e traziam o dinheiro para os apóstolos, que distribuíam para quem necessitava. Era um modelo de generosidade completa. Ananias e Safira viram isso. Viram o prestígio de quem dava tudo. Viram o reconhecimento. Viram as pessoas sendo chamadas de generosas, de devotas, de exemplo. E eles queriam esse reconhecimento.
Mas ao mesmo tempo, eles queriam guardar dinheiro para si mesmos. Queriam ser ricos também. Então eles fizeram um plano. Um plano que parecia inteligente. Um plano que parecia que ninguém saberia. A ganância sussurrou para eles. A ganância disse: vocês podem guardar uma parte. Ninguém vai saber. Vocês podem parecer generosos enquanto guardam para vocês mesmos. Vocês podem ter o melhor dos dois mundos, a reputação de generosos e a riqueza de gananciosos. E eles caíram na mentira. Eles caíram na enganação. Eles escolheram manter uma parte e fingir que deram tudo. Eles escolheram ser desonestos. E Ananias foi até Pedro e mentiu. Disse que havia dado tudo, mas havia guardado uma parte. E quando Pedro confrontou Ananias sobre sua ganância disfarçada, sobre sua falta de honestidade, Ananias caiu morto. Morreu na hora. Morreu porque a ganância havia tornado-o desonesto. Morreu porque escolheu a ganância sobre a verdade. Morreu porque a presença de Deus é incompatível com a mentira que serve à ganância. 3 horas depois, Safira chegou e fez a mesma coisa. Ela não sabia que seu marido havia morrido. Ela veio com o mesmo plano: mentir sobre a generosidade, guardar uma parte, parecer generosa enquanto era gananciosa. E quando Pedro a confrontou, ela também caiu morta. Está escrito em Atos 5, contra 1 até 11. E sabe qual é a lição? A ganância, mesmo disfarçada, mesmo escondida, a ganância mata, porque a ganância te afasta de Deus, porque a ganância te torna desonesto, porque a ganância tira a verdade do teu coração. E Deus não pode habitar onde há mentira e ganância. A presença de Deus é incompatível com a ganância. A ganância cria um abismo entre você e Deus. Quando você quer mais, quando você quer esconder, quando você quer enganar para ter mais, você está escolhendo a morte em vez da vida. Você está escolhendo a separação de Deus. Mas aqui está a boa notícia. Assim como Deus foi severo com Ananias e Safira, Deus quer ser generoso com você. Quer quebrar a ganância. Quer mostrar outro caminho. Quer te libertar para viver em generosidade, em honestidade, em verdade. Deus não quer sua morte. Deus quer sua vida. Deus quer sua libertação. Deus está oferecendo a você uma oportunidade de escolher diferente. Quero que você conheça também a história de Balaão. Balaão era um profeta. Ele tinha dons espirituais. Ele podia ouvir a voz de Deus. Ele era respeitado. Ele tinha uma unção, mas havia algo que o controlava. A ganância, o dinheiro, o desejo de ser rico e importante. A ganância havia plantado suas raízes profundas no coração de Balaão. Um rei chamado Balaque o procurou. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Ele ofereceu muito dinheiro, ofereceu riquezas incalculáveis, ofereceu honras, ofereceu poder, ofereceu tudo que um homem ganancioso poderia desejar. E Balaão sentiu a ganância surgir. Ele queria aquele dinheiro, ele queria aquela riqueza, ele queria aquele poder e honra, e apesar de Deus ter dito explicitamente para ele não fazer, apesar de Deus ter dito não, Balaão tentou encontrar uma maneira de aceitar o dinheiro. Ele tentou contornar a vontade de Deus para satisfazer sua ganância. Ele era um profeta que conhecia a voz de Deus, mas escolheu não obedecer porque a ganância era maior que sua obediência. A ganância o cegou tanto que ele não viu os anjos. Sua própria jumenta viu os anjos e se recusou a passar. A jumenta podia ver o sobrenatural, mas Balaão, o profeta, cego pela ganância, não conseguia. Está escrito em Números 22. A ganância o cegou tanto que o profeta perdeu sua visão espiritual. O profeta que podia ouvir Deus não conseguia enxergar os anjos. A ganância tirou sua capacidade de ver. A ganância tirou sua capacidade de obedecer. E no final, Balaão caiu em desonra. Sua ânsia por riqueza o arruinou. Sua ganância destruiu sua reputação. Porque a ganância sempre nos cega. A ganância sempre nos faz tomar decisões erradas. A ganância sempre nos afasta de Deus. A ganância transforma profetas em homens mundanos. A ganância transforma pastores em mercenários. A ganância transforma servos de Deus em servos do dinheiro. Agora eu quero que você conheça a história de José. José era filho de Jacó. Seus irmãos tinham ciúmes dele porque seu pai o amava mais. Era uma situação complicada. Havia inveja, havia raiva, havia ressentimento. E quando a oportunidade chegou, os irmãos de José o venderam como escravo. Venderam por prata,
Venderam o irmão pela ganância, pela gana de obter alguns ciclos. Eles preferiram a ganância ao sangue, preferiram o dinheiro ao irmão, preferiram a riqueza à lealdade familiar. E essa decisão gerada pela ganância trouxe maldição sobre suas vidas durante muitos anos, trouxe culpa, trouxe remorso, trouxe conscientização de seus crimes. Mas José, apesar de ter sido vendido como escravo, apesar de ter sofrido injustamente, apesar de ter sido vítima da ganância dos seus irmãos, José não desenvolveu ganância. José não se tornou amargo. José não se tornou ganancioso como seus irmãos. José desenvolveu caráter. José desenvolveu integridade. José desenvolveu uma relação profunda com Deus. E quando chegou a oportunidade, quando José tornou-se primeiro-ministro do Egito, quando José tinha poder e riqueza, ele usou tudo para ajudar seu povo. Ele não guardou para si. Ele não se vingou de seus irmãos. Ele não se tornou ganancioso. Ele compartilhou. Ele usou sua posição para alimentar o povo durante a fome. Ele salvou nações com sua sabedoria e generosidade. José provou que aquele que não é controlado pela ganância, aquele que confia em Deus, é elevado e prospera de verdade. Prospera não apenas em bens materiais, mas em caráter, em paz, em comunhão com Deus. Quero que você conheça também a história de Davi. Davi começou como um simples pastor. Ele era o mais jovem dos filhos de Jessé. Ninguém o considerava importante. Ninguém pensava que ele seria alguém grande. Mas Davi tinha uma relação profunda com Deus. Davi conhecia o Senhor. Davi confiava em Deus completamente. E quando Golias veio, quando o gigante desafiou Israel, Davi se apresentou, não para ganhar riqueza, não para ganhar honra, mas porque sabia que Deus era maior que qualquer adversário. Davi enfrentou Golias com uma funda e 5 pedras. E Deus deu a vitória. O gigante caiu. Israel foi libertado. E daí em diante, Davi começou a prosperar. Começou a ganhar batalhas, começou a ganhar poder, começou a ganhar riqueza. E depois de muitos anos, Davi se tornou rei. Um dos maiores reis de Israel, homem segundo o coração de Deus. Mas agora vem a parte interessante. Quando Davi estava no topo de seu poder, quando ele tinha tudo o que desejava, quando ele era rico e poderoso, o que aconteceu? Davi cometeu o pecado mais grave de sua vida. Ele viu Batseba. Ele a desejou. E sua ganância, sua luxúria, sua ganância por satisfação sexual o levou a cometer adultério, o levou a matar Urias, o levou a cometer crimes horríveis. A ganância o cegou. O poder o corrompeu. A riqueza o separou de Deus. E quando o profeta Natã confrontou Davi, Davi finalmente viu seu pecado, finalmente viu sua ganância, e Davi se arrependeu profundamente. Davi chorou, Davi lamentou, e Deus o perdoou, mas as consequências do seu pecado o marcaram para sempre. Seu filho Absalão se rebelou contra ele, seu reinado foi marcado por conflitos internos. Davi nos mostra que a ganância pode nos derrotar em qualquer momento. Mesmo que você tenha ganho muitas batalhas, mesmo que você tenha conquistado muito, a ganância pode te cegar, e quando perceber, já pode ser tarde demais. Agora eu quero que você conheça a história de Salomão. Salomão era filho de Davi. Salomão era o homem mais sábio que já viveu. Deus lhe deu uma sabedoria extraordinária. Deus lhe deu conhecimento ilimitado. E quando Salomão começou seu reinado, ele poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido poder, poderia ter pedido uma longa vida, mas não. Salomão pediu sabedoria, pediu entendimento, pediu a capacidade de governar com justiça. E Deus foi generoso com Salomão. Deus lhe deu sabedoria, e além de sabedoria, Deus lhe deu riqueza e honra. Salomão se tornou o homem mais rico de seu tempo. Seu reino prosperou. Sua fama se espalhou por toda a terra. Pessoas vinham de longe para ouvir sua sabedoria. Mas aqui vem o problema. Aqui vem o perigo. Conforme Salomão envelheceu, conforme ele acumulou mais e mais riqueza, conforme sua ganância cresceu, Salomão começou a se afastar de Deus. Salomão começou a tomar muitas esposas. Salomão começou a adorar os deuses delas. Salomão começou a se afastar da lei de Deus. A ganância consumiu Salomão. Não a ganância por dinheiro apenas, mas a ganância por satisfação. A ganância por poder. A ganância por prazeres. E no final de sua vida, Salomão escreveu um livro chamado Eclesiastes, onde ele reflete sobre toda a sua vida. E qual é a conclusão de Salomão?
o homem mais sábio que já viveu, que tudo é vaidade, que toda a riqueza, todo o poder, toda a satisfação material é vaidade, é vento, não significa nada. E Salomão conclui seu livro dizendo: agora, pois, tudo se tem ouvido, a conclusão de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Tem medo a Deus. Guarda seus mandamentos, porque essa é a única coisa que importa, essa é a única riqueza que dura. Salomão aprendeu tarde demais que a ganância é uma ilusão, que a ganância não traz felicidade, que a ganância não traz paz, que a ganância não traz satisfação. A única coisa que traz verdadeira satisfação é a comunhão com Deus. Agora eu quero que você conheça a história do jovem rico. Ele era jovem, era rico, ele tinha tudo, ele tinha bens, ele tinha dinheiro, ele tinha posição, e ele também tinha uma questão. Ele queria saber como herdar a vida eterna, ele queria saber qual era o caminho para o reino de Deus. E Jesus o olhou e pediu que ele seguisse os mandamentos. E o jovem disse que tinha guardado todos os mandamentos desde a sua mocidade. E Jesus então lhe disse uma coisa que o penetrou profundamente. Jesus disse: falta-te ainda uma coisa. Vende tudo quanto tens, e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem, segue-me. E o jovem se entristeceu profundamente, porque ele era muito rico. Ele sabia que precisava fazer aquilo, ele sabia que era a vontade de Deus, mas ele não conseguia. A ganância o prendeu. A ganância era tão forte que nem mesmo a perspectiva de herdar a vida eterna conseguiu libertá-lo. Ele se foi triste porque tinha muitas posses. Estava escrito que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque a ganância, a riqueza, o apego material prende você de forma tão poderosa que você não consegue sair. Você escolhe o dinheiro em vez de Deus. Você escolhe a riqueza em vez da vida eterna. Você escolhe as posses em vez da salvação. Mas sabe qual é a boa notícia? Todos aqueles que deixarem tudo para seguir Jesus receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Aqueles que soltarem receberão de volta abundantemente. Aqueles que confiarem em Deus serão cuidados. Aqueles que priorizarem Deus ganharão tudo o que importa. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Veja bem, tudo que Deus fez quando quebrou a ganância de Acã, quando transformou Zaqueu, quando exaltou a viúva, quando condenou a ganância de Ananias e Safira, quando cegou Balaão, quando os irmãos de José sofreram pelas consequências de sua ganância, quando Davi caiu pela ganância, quando Salomão descobriu que a ganância é vaidade, quando o jovem rico se foi triste porque não conseguiu soltar suas posses, aponta para uma única verdade monumental. A verdade de que a ganância é morte e a generosidade é vida. É tão simples assim, é tão profundo assim. Ganância mata, generosidade vivifica. Ganância tira, generosidade dá. Ganância sufoca, generosidade liberta. Ganância cega, generosidade abre os olhos. Ganância te afasta de Deus. Generosidade te aproxima de Deus. Ganância traz tormentos. Generosidade traz paz. Ganância te deixa vazio. Generosidade te enche. Ganância te deixa sozinho. Generosidade te conecta. A história da humanidade é a história desse conflito. O conflito entre a ganância e a generosidade. O conflito entre querer mais e querer compartilhar. O conflito entre o egoísmo e a compaixão. E cada uma dessas histórias bíblicas que você ouviu agora é um testemunho claro de qual caminho leva à vida e qual leva à morte. Qual caminho traz felicidade e qual traz tormentos. Qual caminho traz paz e qual traz ansiedade. Qual caminho traz comunhão com Deus e qual traz separação de Deus. Eu profetizo que a ganância que te cegava será quebrada nesta noite. Eu profetizo que os olhos da sua compreensão serão iluminados e você verá claramente que a ganância é uma ilusão, uma mentira, uma armadilha do inimigo. Eu declaro que o apego material que te prendia será removido do teu coração. Em nome de Jesus, eu decreto que você vai experimentar a liberdade verdadeira de soltar o que te segurava. Que 2026 seja o ano em que a ganância morre em você e a generosidade nasce. Que este seja o ano em que você descobre que a verdadeira abundância é espiritual. Que este seja o ano em que você vive a bem-aventurança de dar. Que este seja o ano em que você dorme em paz,
sem o medo de perder. Que este seja o ano em que seus relacionamentos são restaurados porque você parou de colocar dinheiro em primeiro lugar. Que este seja o ano em que você conhece Deus de forma profunda e verdadeira. Você não é coincidência. Você é propósito. Você está aqui porque Deus tem um plano de libertação para você. Sua vida vai mudar a partir desta noite. Que a ganância que sufocava você seja arrancada completamente. Que a paz que vem da generosidade encha seu coração. Que você viva uma vida de verdadeira riqueza, aquela que não pode ser roubada, aquela que não pode ser perdida, aquela que é a riqueza do Espírito. Porque a riqueza espiritual é a única riqueza que importa, é a única que permanece, é a única que traz felicidade verdadeira. Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado, onde você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está enfrentando, toda a ganância que está sufocando sua alma, todo o apego material que está prendendo seu espírito. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fazer o milagre de quebrar a ganância e revelar a generosidade. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que quebra toda ganância, que liberta todo apego material, que transforma corações avarentos em corações generosos. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não dorme, que não descansa, que está trabalhando constantemente para libertar seus filhos da maldição da ganância. Senhor, nós declaramos que a libertação da ganância está acontecendo na vida de quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que toda ilusão material é quebrada. Nós declaramos que toda corrente de apego é removida. Nós declaramos que toda cegueira causada pelo amor ao dinheiro é removida e a visão espiritual é restaurada. Nós declaramos que Deus abre os olhos espirituais dessa pessoa para ver a verdade, para ver que a generosidade é superior à ganância, para ver que a vida vem do compartilhar. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite, que não seja apenas uma palavra que passa pelo ouvido, que seja uma revelação que penetra o coração, que seja uma transformação que muda a vida, que seja um milagre que a pessoa sente. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão presas pela ganância, pessoas que estão clamando há dias, há meses, há anos, pedindo paz mas não conseguindo porque o dinheiro, as posses, o medo de perder está consumindo seu coração. Pessoas que olham para suas vidas e pensam, nunca vou conseguir soltar isso, estou destinado a viver desta forma, a ganância é maior que eu, o apego é mais forte que minha fé. Senhor, eu vejo aqueles que estão na ansiedade diária por dinheiro, aqueles que mentem por dinheiro, aqueles que enganam por dinheiro, aqueles que roubam por dinheiro, aqueles que destroem relacionamentos por ganância. Senhor, eu vejo pessoas que venderam o próprio caráter por dinheiro, que comprometerem seus valores por riqueza material, que se tornaram desonestos para ter mais. Senhor, eu vejo o desespero, a escravidão, a prisão espiritual, mas também vejo a solução. Vejo Jesus pronto para quebrar as correntes, vejo o Espírito Santo pronto para libertar, vejo a graça de Deus pronta para transformar. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre. Deus vai quebrar a ganância, Deus vai remover o apego, Deus vai liberar essa pessoa. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de libertação da ganância. Que 2026 é o ano em que as correntes de apego material se quebram. Que 2026 é o ano em que a generosidade nasce. Que 2026 é o ano em que você descobre a verdadeira riqueza. Que 2026 é o ano em que o seu coração é livre para amar, para compartilhar, para confiar em Deus acima de tudo. Que 2026 é o ano em que você reconhece que Deus é mais importante que qualquer posse. Que 2026 é o ano em que você experimenta a paz que excede todo entendimento. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé inabalável, uma fé que não trema, uma fé que não duvida, uma fé que sabe, com absoluta certeza, que Deus pode quebrar a ganância. Uma fé que confia que Deus vai cuidar mesmo quando você soltar o dinheiro.
uma fé que acredita que Deus é melhor que qualquer posse material. Pai, coloca uma convicção absoluta de que você é capaz, que sua vida pode ser completamente transformada, que 2026 é o ano da sua libertação. Coloca uma segurança em Deus que é maior que qualquer insegurança financeira. Coloca uma confiança em Deus que te permite soltar tudo que te segura. Tira o medo, Senhor. Tira o medo de que será sempre assim. Tira o medo de que nunca vai mudar. Tira o medo de que se você soltar o dinheiro, o apego, Deus não vai cuidar de você. Tira o medo de que as pessoas vão te aproveitar se você for generoso. Tira o medo de ficar pobre se compartilhar. Tira o medo de não ter o suficiente. Senhor, coloca na mente dessa pessoa a verdade de que Deus é fiel, que Deus cuida dos seus filhos, que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus coloca você em primeiro lugar, que quando você confia em Deus, Deus nunca te abandona, que quando você entrega tudo a Deus, Deus cuida de tudo que você precisa. Tira a dúvida. Tira a dúvida que sussurra que você é muito ganancioso para ser salvo. Tira a dúvida que grita que é impossível você mudar. Tira a dúvida que te paralisa. Tira a dúvida que diz: eu sempre vou ser assim. Tira a dúvida que diz que uma pessoa não consegue vencer a ganância. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma certeza absoluta de que a mudança é possível, que a libertação é real, que a transformação já está começando, que nesta noite um ponto de virada está acontecendo, que nesta noite a ganância está sendo quebrada. Tira a culpa de tudo que você fez por ganância. Tira a culpa do roubo, da fraude, da mentira. Tira a culpa de ter destruído relacionamentos por dinheiro. Tira a culpa de ter magoado pessoas por ganância. Tira a culpa de ter perdido anos valiosos perseguindo riqueza que não traz satisfação. Senhor, coloca no coração dessa pessoa a verdade de que você é perdoado, que seu passado está coberto pelo sangue de Jesus, que você pode começar de novo, que você pode viver uma vida diferente a partir desta noite, que você pode ser uma pessoa nova, que você pode deixar para trás o padrão de ganância e viver em generosidade. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma convicção absoluta de que você é capaz de quebrar qualquer maldição, que 2026 é o ano da sua libertação. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura aquelas feridas que vieram de relacionamentos quebrados por dinheiro. Cura aquelas feridas que vieram de pessoas que traíram por ganância. Cura aquelas feridas que vieram de sonhos que morreram porque você priorizou dinheiro. Cura aquelas feridas que vieram de sentimento de vazio apesar da riqueza. Cura aquela ferida profunda de saber que você perdeu pessoas valiosas por causa da ganância. Senhor, coloca bálsamo sobre cada ferida aberta no coração dessa pessoa. Cure os ferimentos do passado, restaure o que foi quebrado, torne inteiro o que foi partido, cura as relações que foram arruinadas, traz restauração onde houve destruição, traz redenção onde houve perdição. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina, uma determinação sobrenatural para soltar o que te prende, uma coragem que vem só do trono de Deus. Coloca uma força para enfrentar o chamado à generosidade. Coloca uma garra para não desistir. Coloca uma convicção de que a vitória já é dela, mesmo que ainda não veja. Coloca um poder divino para vencer a ganância que quer mantê-la presa. Senhor, abre os olhos dessa pessoa para enxergar que a verdadeira riqueza não é material. Abre os olhos para ver que a generosidade traz alegria que o dinheiro nunca trará. Abre os olhos para ver que compartilhar traz paz que a acumulação nunca dará. Abre os olhos para a verdadeira abundância, aquela que é espiritual, aquela que é relacional, aquela que é amor, comunhão com Deus, comunhão com as pessoas. Senhor, que essa palavra de libertação da ganância fique cravada no coração de quem está nos ouvindo. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma marca, que seja uma verdade que fica, que seja uma promessa que sustenta, que seja um chamado que transforma. Senhor, coloca no coração dessa pessoa o desejo de ser generoso, o desejo de dar, o desejo de compartilhar, o desejo de soltar o que te prende. Senhor, que a generosidade se torne o seu estilo de vida, que dar seja tão natural quanto respirar, que compartilhar seja seu padrão, que a generosidade seja a expressão do seu amor por Deus. Senhor,
Que essa pessoa vire uma história de transformação. Que sua vida seja um testemunho do poder de Deus para libertar. Que outras pessoas vejam a mudança e também queiram ser transformadas. Que essa pessoa se torne um instrumento de Deus para mostrar que a generosidade é superior à ganância. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que quebrou toda a ganância da morte e liberta todo aquele que crê, eu profetizo que essa pessoa vai ser completamente liberta da ganância, que essa pessoa vai experimentar a transformação total do seu coração, que essa pessoa vai viver a bem-aventurança de dar, que essa pessoa vai descobrir a verdadeira riqueza, que essa pessoa vai dormir em paz nesta noite, sabendo que a ganância foi quebrada e a generosidade foi revelada, que essa pessoa vai acordar amanhã com um coração novo, que essa pessoa vai contar o resto de sua vida como antes e depois, sendo que o depois é uma vida de liberdade, de generosidade, de verdadeira abundância. Que essa pessoa sinta a paz de Deus inundando seu espírito, que sinta o peso sendo levantado, que sinta as correntes caindo, que sinta a libertação chegando, que sinta a alegria transbordando. Que essa pessoa não apenas ouça essa palavra, mas a sinta na profundidade do seu ser. Que essa pessoa experimente uma transformação que é tangível, que é real, que é impossível de negar. Em nome de Jesus, eu profetizo isso, e quem crê diga amém. Amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu. Algo foi quebrado. A ganância que te prisionava foi arrancada. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, houve uma transformação poderosa. Os anjos de Deus estão trabalhando em seu favor neste momento. O Espírito Santo está tocando seu coração. Deus está agindo em sua vida. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que a ganância é morte e a generosidade é vida. Você já passou por ganância antes e conseguiu se libertar, não é verdade? Ou talvez esta seja a primeira vez que você está verdadeiramente vendo a ganância pelo que é. Mas saiba que Deus sempre tem a solução. Deus sempre apareceu no momento certo. Deus sempre foi fiel. Deus nunca te abandonou, e neste combate contra a ganância não será diferente. Deus vai aparecer. Deus vai liberar. Deus vai fazer de tal forma que você não consegue negar que Ele existe, que Ele ama você, que Ele quer sua liberdade. 2026 é o seu ano de libertação da ganância e revelação da generosidade. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você vive a bem-aventurança de dar. É o ano em que você descobre que soltar não é perda, é liberdade. É o ano em que você experimenta a verdadeira riqueza. É o ano em que você caminha em generosidade. É o ano em que sua vida é transformada. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima. Deus ouviu cada clamor. Deus conhece cada detalhe. E Deus vai responder. Deus vai agir. Deus vai fazer milagres na sua vida. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta oração no dia a dia, especialmente ajudando você a romper a ganância e abraçar a generosidade. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de transformação hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas, que você sabe que também estão presas pela ganância e precisam ouvir que a generosidade liberta. Deixa nos comentários essa mensagem. A ganância que me cegava é quebrada e a generosidade que traz vida é revelada em mim. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade,
de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de libertação da ganância, de revelação da generosidade, de abundância espiritual e de milagres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o quebrantador de ganância e libertador de almas presas ao apego material. Amém e amém. Que você durma profundamente nesta noite, que você sonhe com sua vida livre da ganância, vivendo em generosidade, e que quando acordar, você já sinta que algo mudou nos bastidores do reino de Deus. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.